O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, Jesus nos chama a uma observação. A estarmos atentos para que possamos perceber a sua presença nos detalhes, de uma maneira discreta da vida. Diz aqui, no Evangelho de hoje, que as pessoas interessadas, os fariseus, mas não só eles, né? Os fariseus interessados com o reino de Deus, como e quando chegaria o reino de Deus, eles se aproximam de Jesus e perguntam sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E Jesus responde que o reino de Deus, ele não virá ostensivamente. Ele virá de uma maneira discreta. E aí ele conclui: porque o reino de Deus está entre vós. Isto é, Jesus, que é o reino de Deus. Quem acolhe Jesus, acolhe o reino de Deus, o reinado de Deus. Onde Jesus está presente, o reino de Deus já está presente. E os fariseus, preocupados com o reino de Deus, não reconheceram em Jesus a sua chegada. Às vezes, estamos tão atarefados e cheios de ocupações que não percebemos os sinais de Deus na nossa vida. Ou às vezes, pior, estamos com o coração tão endurecido pelo pecado que tornamo-nos incapazes de perceber a presença do reino de Deus, a presença de Deus na nossa vida, né, que passa pela nossa vida. Santo Agostinho, né, sempre cita aquela frase de Santo Agostinho, porque é uma advertência para mim e para todos nós. Eu temo o Cristo que passa. Eu temo que ele passe e eu perca. E isso é uma realidade para todos nós. Principalmente para nós que o conhecemos. Mas podemos estar tão entretidos, tão ocupados com tantas coisas, que não percebemos a sua passagem. Lá no livro do Apocalipse, né, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo.
senão eu passo. Então precisamos estar atentos para que percebamos os sinais de Deus, os sinais do cuidado de Deus conosco, os sinais de Deus que nos chama a uma mudança de vida, os sinais de Deus em forma de graças que nos são concedidas para que nós progridamos. Mas se nós não estivermos atentos, nós não iremos usar daquelas graças, iremos perdê-las. Iremos perder oportunidades que Deus nos concede para amá-lo, para servi-lo. Lembra que ontem eu citava até o exemplo de Santa Rosa de Lima com uma dor de cabeça. Mas ela tinha ali uma oportunidade de acolher Deus, de acolher o reinado de Deus no seu coração. Onde Jesus está presente, o seu reinado está presente. Então, quando você está unido a Deus, você percebe os sinais da sua presença. No Antigo Testamento, nós vemos aqui os sábios, no livro da sabedoria. Estamos aqui no livro da sabedoria, no capítulo 7. Os antigos, os sábios, eles conseguiram perceber que a sabedoria era algo de Deus, não era algo dos homens. Mas em que consistia a sabedoria? Não era apenas a agudeza da inteligência, mas era a bondade, a virtude. E aqueles sábios viam e diziam, isso é dom de Deus, isso é graça de Deus, isso é presença do sopro de Deus nessas pessoas. Não pode ser algo meramente humano. Percebe? Que é sabedoria esta que estava ausente nos fariseus e nos saduceus, que não reconheceram nos sinais de Jesus uma presença, isto é, somente um justo poderia realizar aquilo, mas o condenaram como um malfeitor. Então, faltou-lhes essa percepção, essa capacidade, né, de perceber os sinais que Deus vai deixando na nossa história. Então, nós ouvimos aqui essa belíssima leitura. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação. Então, eles viam isso na vida de algumas pessoas e diziam, isso é sinal de Deus. No versículo 25, ela, a sabedoria, é o sopro de Deus, é uma emanação, pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Versículo 29. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que contra a sabedoria o mal não prevalece. Pois bem, então, os antigos reconheceram que a sabedoria era algo de Deus, não era algo de meramente humano. O Novo Testamento nos dá essa revelação. A sabedoria é o próprio Deus. São Paulo vai dizer, né? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, que Ele é poder e sabedoria de Deus. Tem aquela tão conhecida igreja na Turquia, em Istambul, na cidade de Istambul, igreja de Santa Sofia, que não é nenhuma santa, é Jesus.
Essa igreja é Jesus. Jesus que é a Santa Sofia, que Sofia é sabedoria. Então Jesus é a sabedoria de Deus, onde Ele está presente, o seu reinado começa a ser exercido, a ser propagado, a ser instalado. Onde Jesus está presente, o reinado acontece. E aí os sinais são sutis. Cuidado, que às vezes nós queremos sinais extraordinários para a presença de Deus. E muitas vezes são sinais delicados, pequenos, muito quase que banais. Imagine, por que é que os fariseus não reconheceram em Jesus o Filho de Deus? Aquele que traz o reino de Deus. Porque ele era um homem como os outros, embora não fosse um homem como os outros. Ele era um homem como os outros. Dele não se irradiava uma luz, ele não era uma chama ambulante. Ele era um homem. É verdade que tinha algo de especial, mas ele era muito parecido com todos eles. Ele era verdadeiramente homem. Então isso fez com que eles não percebessem, como também nós meditávamos no evangelho de ontem, e dizíamos que aqueles leprosos, enquanto caminhavam, eles se viram curados. Isto é, foi algo sutil. A graça de Deus foi pouco a pouco agindo, e os transformou. Da mesma maneira, a presença de Deus, de Cristo, da divina sabedoria na nossa alma, vai transformando. E a presença de Deus na alma do irmão. Então, quando você é capaz de se alegrar pela alegria do outro, é sinal da presença do reinado de Deus em você. É sinal da presença da divina sabedoria em você. Quando você se entristece pelo sofrimento do outro. Quando você percebe, tanto em você como em outras pessoas, o perdão, a paciência, a misericórdia, a ojeriza ao pecado e à injustiça. Isto é, quando aquilo lhe causa uma repulsa mesmo. Isto é, não existe mais uma familiaridade com o pecado, uma cumplicidade com o pecado. Existe uma repulsa, um asco, uma ojeriza, uma inimizade mesmo. É a presença do reino de Deus, do reinado de Deus, do Espírito de Deus, ou, nós diríamos, de Cristo, a divina sabedoria no seu coração. Então, são sinais sutis, são sinais discretos, mas muito verdadeiros. E isso pode ser semeado. Isso não apenas pode ser alimentado em você, mas pode ser semeado nos outros. Isto é, se você, por onde você passa, você semeia Cristo, você semeia o reinado de Cristo, o reino de Cristo, o reino de Deus. Quando você, com a sua vida e também com as suas palavras, você ensina o amor a Deus, o valor à oração, num mundo tão materializado em que as pessoas, se você falar com as pessoas a respeito de uma alimentação saudável, as pessoas vão dizer, nossa, que legal, que importante. Se você falar a respeito da importância de fazer exercícios, as pessoas vão dizer, nossa, que legal, que importante. Ok, é legal, é importante. Mas será que essas mesmas pessoas que valorizam isto que é fugaz,
e passageiro. Será que elas não estão necessitadas também de aprender a respeito do valor da oração, da vida sacramental, do amor à Eucaristia, do rompimento com o pecado, dos malefícios do pecado na alma? Quando você ensina isso a alguém, você vai expandindo o reino de Deus. Quando você ensina a alguém o amor à Eucaristia, a beleza da Santa Missa, com as suas palavras, você diz: olha, é tão importante ir à missa. Na missa nós ouvimos a palavra de Deus e Ele nos ensina a como viver bem, a como viver de uma maneira que lhe é agradável, para que nós possamos ir para o céu, a como ser melhores com os irmãos, porque é mandamento dele amar os irmãos. Quando eu vou à Santa Missa, eu participo da oração mais perfeita, que é o santo sacrifício que acontece no altar. Ali Jesus salvou o mundo. Ali no altar se perpetua aquilo que Jesus fez. Sua paixão, morte e ressurreição. É tão bom ir à missa, faz bem à nossa alma e, consequentemente, faz bem a todas as pessoas que convivem conosco, que se você se santifica, de alguma maneira, você faz bem àqueles com quem você convive. Palavras simples, não precisa ser coisa muito rebuscada. É tão importante ir à missa e comungar, estando com o coração preparado, estando em estado de graça. Por isso que é importante se confessar. Quando foi, fulano, a sua última confissão? Você tem ido à missa? Então você vai irradiando o reino de Deus, o reinado de Deus. Quando você vê aquelas crianças e você se preocupa com a vida sacramental daquelas crianças, se elas têm uma criança a partir dos 7 anos, ela pode se confessar. E como é importante para a criança, porque ela aprende desde pequena de que existe um Deus a quem eu presto contas da minha vida. Que eu não vivo nesse mundo à toa, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Os desenhos animados hoje em dia e os filminhos de criança ensinam isso. Você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você tem que realizar todos os seus sonhos. E aí quando você educa o seu filho a se confessar, porque infelizmente nós não podemos fazer tudo o que queremos. Porque às vezes queremos coisas más, queremos coisas inadequadas. E nós não podemos ser o que quisermos, porque nós não somos Deus. Nós somos tão limitados. Eu não posso modificar. Imagine, eu quero, como diz a palavra de Deus, né, que até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Eu quero acrescentar, Padre Paulo que diz assim, eu quero ficar cabeludo. Não vai ficar. Não depende do querer. Nós não podemos ser o que quisermos. Como assim? Eu quero ter a altura do Padre Paulo. Não, não vou ter. Vou ficar pequeno. Não cresce mais não. Como assim? Que loucura. Entendeu? Então quando você ensina uma criança de amar a Deus, de se colocar diante de Deus, de prestar contas da sua vida a Deus, o reino de Deus na vida daquela criança acontece. E é claro que também na nossa vida, porque aprendemos a ter um rei, a ter um Senhor. É Ele que rege a minha vida. Não sou eu, nem a minha vontade. Que hoje então, meus irmãos, diante desta palavra, que nós, na nossa oração, aqueles que vão comungar, depois, se puderem,
na sua ação de graças. Você que está ouvindo esta palavra, que acompanha pelas redes sociais, pedir a nosso Senhor essa graça de o reinado dele crescer no seu coração, pela sua obediência, pela sua docilidade e pelo seu amor a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.